Olá, gente. Boa tarde. Vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós veremos ângulos na página 127 do livro de vocês, tá? Então, ângulos. O que é ângulo? Ângulo é a região de encontro de duas semirretas de mesma origem, né? Então eu tenho aqui, ó, a semirreta que passa pelo ponto A, certo? Ela teve origem no ponto O, certo? Perdão, teve origem no vértice O e veio aqui para o ponto B, né? Então aqui eu falo que esse ângulo ele se chama AOB, né? O termo que fica no meio, né? A letra que fica no meio, tá? Ela indica que é o vértice. Então, eu sempre vou colocar esse acento, tá? Sempre vou colocar esse acento aqui em cima do vértice, tá? Então, eu posso nomear esse O, né? Esse O, como sendo o vértice, que seria a origem dessas duas semirretas. Perceba aqui, ó. A origem está partindo desse ponto aqui, né? Desse vértice. Então, continuando. Então, gente, vamos lá. Então, nós sabemos aqui que o O, nesse termo aqui, ele é o quê, ó? Ele é o vértice. O vértice, tá? E aqui, professor, essa nomenclatura aqui que eu trouxe para vocês, né? Nessa setinha aqui, com essa setinha em cima, né? Ela significa, então, que aqui é a semirreta, tá? Então, aqui eu tenho a semirreta, que são o quê? São os lados do ângulo. Os lados do ângulo. Professor, e onde está o ângulo? Então, o ângulo encontra-se aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo. Certo? Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Aqui eu tenho, né, a semirreta que passa pelo ponto C, tem origem. Aqui eu já mudei as letras, viu? Tem origem no vértice V, né? Que vem então para o ponto D. Então aqui, né, eu falo que esse ângulo se chama o quê? Se chama CVD, né? Lembra que eu coloco sempre o acento circunflexo em cima do quê? Em cima do vértice. O vértice aqui, então, é o quê, ó? É o V. Então, eu tenho aqui, ó, o V, que é o vértice, né? E eu tenho aqui, ó, os lados do ângulo. Os lados do ângulo, né? A unidade de medida do ângulo é o quê? A unidade de medida do ângulo é o grau, tá? Como é que eu represento ele? Vamos lá, vou dizer que esse ângulo aqui é só uma suposição, meça 20 graus. Como é que eu represento 20 graus? Aqui, ó, essa bolinha em cima do número, tá bom? O instrumento de medida, né? O instrumento para medir o ângulo é o transferidor, tá? Que se vocês olharem aí, ó, na página do livro de vocês, nós vamos ter aqui a imagem do transferidor. Então, agora passando para o livro de vocês, vamos ver aí, ó. Os ângulos podem ser identificados em várias situações do cotidiano, como nos ponteiros de um relógio. Podemos representar o menor ângulo entre os ponteiros do relógio abaixo da seguinte maneira. Qual horário está marcando aqui nesse relógio? Ó? Vamos lá? Está marcando 4 horas. Tá? Como é que eu represento aqui, né, o menor ângulo entre esses ponteiros do relógio? Está aqui, ó. Né? Nós temos aqui, ó, a semirreta que passa pelo ponto P, né? Aqui nós teríamos, ó, 12, né? A semirreta que passa pelo ponto P, certo? Que teve origem no vértice,
que aqui está representado com a letra O. Nós podemos perceber que aqui, ó, é o meio, tá, do relógio, certo? E que então veio aí para, né, o ponto Q, né? Então aqui nós temos representado aí, né, o menor ângulo entre esses ponteiros do relógio aqui do livro de vocês. E aqui nós temos o ângulo, tá? Aqui nós temos o ângulo. Então note, ó, que os lados desse ângulo correspondem às semirretas OP e OK, tá? OP e OK, cuja origem é o ponto O. O vértice desse ângulo é o quê? É o ponto O, né? Esse ângulo ele pode ser indicado por O maiúsculo com acento circunflexo em cima, O minúsculo com acento circunflexo em cima, POQ, que é o que a gente acabou de ver, sendo que o vértice, né, que é O, também vai ter o acento circunflexo em cima, ou que OP, sempre aí com o acento circunflexo em cima, indicando o vértice, né? Já a medida desse ângulo, nós indicamos por medida, né, POQ, e medida QOP, né? Ou medida O, ou simplesmente O. O grau é uma unidade de medida utilizada para medir a abertura de ângulos. Lembra que a gente acabou de falar o grau, né? Então, se dividirmos um círculo em 360 partes iguais, cada parte determina um ângulo de medida de 1 grau, né? Que indicamos aqui, ó, lembra? Ó, o número e a bolinha em cima. Então, nós podemos medir aqui a abertura do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, apresentado anteriormente, usando um instrumento chamado transferidor, né? Como indicado aqui ao lado, né? E já falado para vocês anteriormente. Então, nós temos aqui, ó, lembrem aqui, ó, nós temos aqui representado aqui, né? E como nós vamos medir? A gente coloca o transferidor em cima de uma das retas, né? E verifica qual a abertura desse ângulo. Então, aqui, quando o relógio marcar as 4 horas, né? A medida da abertura do menor ângulo formado pelos ponteiros, né? É 120 graus, tá? Então, agora eu vou passar aí para vocês um vídeo ensinando como vocês vão usar o transferidor, tá? E logo após, nós vamos fazer a atividade, né? Eu vou colocar aí para vocês alguns ângulos e eu quero que vocês tirem aí a medida desses ângulos, tá?